Sim. Mas, sinceramente, nessa fase suíça, todas essas derrotas foram táticas. Porque a gente não teve nem a chance de mecanizar. Sim. A gente não puxou pra mecânica, e esse é o grande ponto. Eu conversei com eles agora e eu fiz essa pergunta, dessa dificuldade, porque eu falei assim, cara, pra mim o que mais matou a gente... eu falei o que eu falei com o Greve aqui, aquele negócio do... que a gente joga um negócio parecido com League of Legends. Uhum. Eu perguntei, eu falei, olha, eu acho que a gente joga um negócio parecido com League of Legends, porque aqui a gente tem jogadores mecanicamente muito bons, a gente sabe que todos vocês são muito bons mecanicamente, só que parece que a gente não sabe como é que joga o LoL. Então a gente fica sempre atrás dos caras respondendo. Eles falaram, pô, Jeff, é isso, sabe? A gente não conseguia dar a resposta. A gente sabia o que precisava fazer mecanicamente, só que não conseguia fazer, porque não estava no momento da mecânica. Eles estavam sempre no momento da preparação, só que tava atrás da G2, tava atrás da T1, tava atrás da Liquid. E no jogo da Liquid, especificamente, eles falaram que realmente contaram muito com o nervosismo. Eles ficaram afobados, eles ficaram sem proatividade. Eu falei, velho, uma coisa que eu percebi de vocês foi que vocês pareciam que vocês não queriam jogar. Sabe, vocês não faziam nada, vocês não iam pra cima, vocês não conseguiam jogar. E eles falaram, realmente a gente ficou muito apático no mapa. A gente ficou tentando ensaiar aquela jogada perfeita, que nunca vinha. E aí eles ficaram apagando incêndio. Sabe, tá caindo a torre do bot? Vai pro bot. Aí quando ele chegava no bot, a Liquid já tava respondendo outro lugar do mapa. Então, eu acho que o principal ponto no Brasil, e aí essa outra parte, eu não vou falar com quem, porque aí é uma coisa mais específica, mas também eu tava conversando com... Tinha mais pessoas, além do time da PEN lá no stand, e aí eu falei, cara, você acha que falta um conhecimento... Isso é uma coisa que até a gente tava conversando aqui. O que a gente não tem pra jogar no high tempo é um conhecimento que falta e a gente não sabe de algo, ou é porque a gente não tem essa prática constante pra conseguir chegar lá. E no episódio do Greve, a conversa ficou mais a prática constante. Esta pessoa, que é uma pessoa muito pica, falou, falta um conhecimento. A gente não sabe de algo, sabe? Tem um elo perdido de conhecimento entre a gente e eles, e é por isso que a gente não sabe jogar nesse high tempo. E a gente sabe jogar, a gente tem mecânica, só que a gente não sabe aplicar. No melhor, no Prime. Eu queria saber quem é essa pessoa depois, porque aí eu queria entender que ponto do League of Legends não, que tá faltando. Porque, mas se a gente soubesse, a gente aplicava. Pra mim, eu continuo repetindo que não é uma questão, é que só tem com gás aqui, por isso que eu pedi água. Que pra mim, cara, E eu sou adepto disso, tá? Pra mim não existe conhecimento de ouro. E se tivesse, com certeza, se fosse uma questão de conhecimento, com certeza, pelo nível de profissionais que a gente já teve aqui, a gente pelo menos saberia o que era. Pra mim, são uma série de bons hábitos e de noção de jogo, de interpretação e pensamento rápido de todas as roles ao mesmo tempo. Que, unidas, faz o time rodar de uma forma muito mais agressiva. Sem isso, não tem como você aplicar um League of Legends poderoso. E eu não tô falando só League of Legends. Isso vale pra League of Legends, vale pra Honor of Kings, vale pra Dota, vale pra qualquer MOBA. Se você tiver... O maior exemplo disso, na realidade, que eu já vivi na minha carreira, foi quando o B-Boy chegou. No dia que ele chegou, a gente não tinha treinado nada. E a gente ganhou o jogo seguinte do CBLOL. Sem comunicação, praticamente. Por quê? E jogando agressivo. Porque todo mundo ali sabia o que tinha que ser feito em cada momento do jogo, quando olhava o que tava rolando. Mas é isso, né, Diogo? Isso aqui no Brasil. Né? Não, mas assim, independente disso, eu tô querendo dizer que... Não, o League of Legends, você pode... De novo, a pessoa, depois eu queria muito saber quem que é, porque tem que ser... Eu não falo aqui porque isso foi em off. Não foi em entrevista, né? Então, como foi em off, aí eu não vou falar, né? Porque se foi um jogador ou foi um coach? Aí vai ficar dando dica demais. Então eu já sei quem que é. Porque, independente do que, a pessoa pra falar isso, ela tem que ter uma visão muito diferente da maioria do cenário. Que, de novo, a maioria do cenário tem uma visão de que conhecimento já está figured out. A questão é que não adianta você ter o conhecimento se você não consegue aplicar. É muito difícil. Isso quem vive dia a dia de time sabe. Mesmo você sabendo o que fazer, muitas vezes o time realmente não consegue fazer. Mas não é porque falta o conhecimento, falta saber o que é. Porque se fosse tão complexo assim, eu acho que a gente não conseguiria nem entender o que estaria acontecendo. A gente entende o que a maior parte dos times fazem. Cara, assim, a gente entende o que eles fazem, mas a gente não entende como eles fazem. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? É tipo assim, eu não consigo dar um exemplo muito complexo porque eu não tenho conhecimento, mas é como se eu olhasse
É um exemplo ruim, tá, gente? Eu vou dar um exemplo ruim porque é o que eu consigo formular. Eu olho esse microfone e eu sei que eu falo aqui, ele conduz pelo fio, sai no computador e a galera escuta. Eu não sei como é que isso funciona. Eu sei que o microfone é um instrumento que passa a minha voz, mas eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro pra fazer a minha voz sair daqui, chegar no computador e chegar na casa das pessoas. Tá ligado? Eu acho que é a mesma coisa. A gente entende como é o high tempo. A compensação de mapa. Enquanto um tá de um lado, tem outro cobrindo aqui, mas eu não sei como eu me comunico, jogo, me posiciono e escolho pra aquilo acontecer. É porque, de novo, Às vezes eu fico pensando que talvez uma analogia que fizesse sentido é, por exemplo, a concepção e a aplicação do tic-tac do Guardiola. Porque basicamente o tic-tac é: nenhum jogador pode dar de mais de 2 toques na bola. Só que se você para e pensa e fala assim, faz isso. É simples explicar desse jeito. É simples, é. Só que qual que era o lance que o Guardiola desenvolveu? Era a movimentação, compactação do time no campo, porque normalmente um time bem treinado de futebol ocupa 1/3 do campo, né? A gente fala do último defensor até o atacante e tem que estar ocupando 1/3 do campo, porque o campo é muito grande para você ficar jogando ele inteiro. O tic-tac reduz 1/3 de comprimento e ainda reduz na largura. E aí tem o lance de você tocar no ponto futuro, né? Você não toca no pé do cara. Você toca onde ele deveria estar e os jogadores têm que estar treinados pra irem pra aquele ponto. Como que você faz um time chegar nesse ponto? Aí que tá, eu acho que é o segredo da parada. Sim, exatamente. É exatamente a aplicação tática. Isso. Porque todos os jogadores, e aí a gente transporta pro LoLzinho, é a aplicação do que o cara tem que fazer e também a questão de fazer na hora que precisa ser feito. Todo mundo tem que estar como é que eu disse? Militarmente seguindo, falando assim, você precisa estar aqui quando isso acontecer. E o cara tem que fazer. Exatamente. Esse meio de campo. Porque assim, isso não quer dizer que é um conhecimento perdido. Isso envolve também a prática, que é o que o Diogo fala. Sim. É a prática constante. Mas tem um conhecimento perdido no meio que a gente não sabe como é que seta aquilo. Sim. Essa explicação do microfone ela é ruim porque eu não tenho nenhum conhecimento teórico disso, né? Eu só sei que ele existe. Eu não sei nada da montagem. Talvez um exemplo melhor seria, sei lá, algo que eu consigo fazer. Sei lá, eu sei dirigir um carro, mas eu não sei pilotar. Sim. Tipo assim, se me botar numa pista de corrida, eu vou capotar o carro. Sim. Porque eu vou querer acelerar na curva e aí meu carro vai embora. Sabe? Então, assim, eu sei o fundamento básico, mas eu não sei o prime. Tá ligado? Eu acho que é algo que mais se assemelha com isso. mas de qualquer forma, por mais que a gente tenha... O que eu falo que é uma vantagem da gente ter perdido na tática, é que seria diferente se a gente nem conseguisse jogar lane, né? Se Já teve épocas que aconteceu Sim, isso. tinha época que a gente não passava da lane em face. Já aconteceu? A gente apanhava que nem... Caso. Né? Não foi esse caso. Nossa, E aí- apanhava feio na lane. Em situações que a gente sai na frente, por exemplo, a gente... É o jogo que a gente brilha. Se a gente sai da NF... Se não é contra o time picudo, tá ligado? Sim. Porque, sei lá, contra o AT1, se desse... Pô, a gente ganhou dos 2x2, o Guma, do Keria, bababá. Se saísse com a vantagenzinha de ouro e fosse um time Liquid, dá pra gente ir escalando e ganhar. Aham. Porque aí na mecânica... A gente sabe fazer. Se a gente chegasse numa disputa de objetivo Lutar. 5x5 com uma vantagenzinha de ouro. Exato. Tem game. O negócio é tipo... Joga o mapa aí. Mas é por Uga, isso que, uga. mas é por isso Uga, que eu uga. acho que esse Mundial, ele foi terrível nesse sentido. Porque se você olha os últimos Mundiais, por exemplo, eu vou dizer o do ano passado, porque o ano passado tinha swap sim, mas era outra parada, era swap nível 1, né? Mas você olha 22, 21, você vai ver que não tinha tanta parte de swap e acabava... Teve uma série de mundiais que você narrou, Shep. Você pode ter essa memória que era praticamente luta. A China, Sim. a China chega muito Os bem. mais antigos, né? Acho que até 21. 19 no máximo. Não, mais. Não, de luta pura? Não, mas de luta que Eu eu tô acho querendo que dizer... o último foi da IG. De luta não, pura. teve mais. Porque luta pura que eu tô querendo dizer é que, assim, um meta com tanto swap não é um meta de luta pura. Mas a maior parte dos metas vai cair numa luta. Você vai definir o jogo numa luta. Você não tem como ganhar sem lutar. É muito difícil hoje em dia. Então, assim, esse Mundial... 2022 foi muito assim, né? Foi, eu tenho essa memória. Luta. 2022 foi com aquele mundial das lutas infinitas. Que começava Sim. a luta, a galera voltava à base, voltava de TP, continuava Porque foi o lutando. Mundial dos Tanques. E Sim. ficavam se batendo, Tipo, se batendo, o que se eu quero batendo. dizer é que, assim, esses Mundiais... Foi dos roubos de objetivo, objetivo, sim. de vários. Foi o Mundial que o Xante estreou.
Foi, Tipo, legal. Vidas Infinitas. Teve até um episódio dos caras do NA. Ficaram narrando tanta luta que ficou todo mundo ficando sem voz no meio da partida. Acabou, chegou no final, ninguém mais tinha Ninguém voz. tinha voz, Então, o porque- Capitão Flash tava roucão, né? O que eu tô querendo dizer é que, assim, Foi 2022 isso. Por não que Tá que ficando foi maluco? o que a Dawn ganhou? são Que metas. Qual é o nome dele? Que saiu da fase de grupos e foi Zetas. até a final e ganhou Deft. Deve que sim, O né? Deft Já ouviu. ganhou. Então, eu tô querendo dizer que, assim, esse Mundial era um Mundial... Está sendo um Mundial muito mais tático. Se você assistir, você tem muita tática desde o começo do jogo. Em tática, aí eu reconheço, isso não é o nosso ponto forte. Nosso ponto forte é muito mais relacionado à luta, a skirmish, Não. a 2v2, 3v3, 5v5. E assim... Hoje, né? Porque se fosse pensar um tempo atrás, Cara, nem muito isso. tempo atrás. Ah, tá. Não, gente. Nem isso, né? Cara, teve vezes que a gente tomava uns pau de louco na Sim, lane. mas o que eu tô falando é que assim, vamos lá. Aí essa parte eu concordo com a parte de conhecimento, mas não pela falta, e sim pelo o que a gente treina e como a gente ganha. Tem uma pergunta que é sobre isso. Posso perguntar pra você aqui, ó? Que é o Thiago Brugnara, ele mandou um superchat de R$10, você pode mandar o seu também. Ele falou: qual a nossa limitação pra desenvolver nosso estilo de jogo? É isso Lembro aí. da Albus Nox e nesse Mundial a FlyQuest e a G2 jogando com piques e estilos de jogos diferentes e saindo muito bem. É que assim, E você falando do imagina bot. que a PEN que foi pro Mundial, ela é um subproduto de um ano de CBLOL, de 2 splits. Na verdade, se for olhar essa PEN, é um subproduto de muito mais tempo, mas vamos avaliar uma temporada, tá? Ok. Porque aí a gente pega depois de um break. Então, quais foram os desafios caseiros, os desafios aqui do Brasil, do CBLOL, que a PEN tinha pra superar e quais eram as maneiras que ela superava? Tinha algum time que você pode falar que era extremamente inteligente em swap em mapa reis da estratégia? Agora, nesse Mundial? Nesse ano, aqui no CBLOL. CBLOL? CBLOL não. Não. Então já começa que não tinha nenhum time que tem essa característica no Não Brasil. tinha amostragem, né? Eu acho que os dois times que eu lembro, e aí, que jogavam um pouco mais esse macro mais chato, estratégico, foi o Fluxo no começo do segundo split. Quando começa, eles têm tipo um jogo. Até vocês lembram, vocês narrando que era um jogo muito metódico. Sim. Então o E a Fluxo. Cage, né? E a Cade, em grande parte, porque eu acho que do meio pra frente, ela não conseguiu executar tanto. Mas assim, não existia nenhum time que forçava a PEN a evoluir muito taticamente. O que os times forçavam a PEN a fazer, eventualmente? A lutar 5v5. Tanto que se você abre os grandes momentos do CBLOL onde o Gold dá um swing, ou quando alguém faz uma bobeira muito grande, ou em uma luta. Sim, sim. Você raramente vai ter uma jogada inteligente que vai muito inteligente em mapa. Então a gente produziu essa PEN, que é uma PEN que, inclusive, dentro do que foi produzido, até melhor cresceu no Mundial, pelo que a gente sabe. Mas não adianta, enquanto o LoL caseiro for jogado dessa forma, o LoL do CBLOL for assim, a gente vai produzir, vai ter um subproduto. Lógico que existem milagres. Ele falou de Albus Nox. A Albus Nox é um exemplo de um time que o time pode crescer muito nas vésperas de Mundial e tal, mas a Albus Nox faz muito tempo, meu querido. Tipo, o LoL evoluiu muito. Tá, mas Era uma a gente época que vai- você tinha muito menos conceito, muito menos champion, muito menos estratégia, O muito menos Tease suporte. funcionava muito mais, era E MD1. eles tinham Tease. Exatamente, eles passaram no Tease. Eles passaram com Brand suporte, É. com Bardo, Anivia, e era MD1. Né? Então era outro Tease tempo. funciona até hoje. Se pegaram o Nunu ali e fizeram acontecer, né? Cara, o Nunu, exatamente, ele até falou, Eu ia né? falar- eu ia o, falar disso. E o Nunu teve Kled hoje, tá? o Thiago, ele falou do Nunu, tá ligado? Teve Kled hoje? Parece que teve. Acho que a Team Liquid picou Kled. Eu só vi o resultado, eu não assisti o Quanto foi o jogo. jogo da Liquid que eu tava narrando? 2x1 pra FlyQuest. Caralho. É por isso que eu falei que... Lembra quando chegou ali em cima que eu falei da FlyQuest? Quando a gente começou a falar, eu Aham. falei... Não tinha como saber que a FlyQuest era... Nossa senhora, cara. Por isso que eu tava falando no começo, agora você entendeu. Ok. Que na retrospectiva, teoricamente, a FlyQuest é melhor do que a Team Liquid. Que ganhou, né? Da Sim, Team Liquid. 2 vezes. Então, teoricamente, não era um jogo tão fácil pra gente. É isso que eu tava falando. Ok, tá. Sim, Não, porque mas- dava pra sonhar, né? Tanto que tá ali, ó. Tem uma FlyQuestzinha ali. Nossa, pode crer, cara. Mas, velho, o ponto todo desse negócio da falta do conhecimento, e, por exemplo, de pegando a resposta do Thiago aqui, a pergunta do Thiago, eu acho que a gente aplicou o nosso método. A gente jogou, pra mim, Sim. principalmente na fase do play-in, a PEN jogou muito parecido com o que jogava no Brasil. Eu acho que por isso a gente passou. Sim. Sim. Concordo. Eu fiz, não a de hoje, mas eu fiz uma exclusiva com o Jinker e com o Kaká, um dia antes deles se classificarem. E eles falaram, velho, a gente tá jogando o nosso estilo, adaptado. Por quê? Porque o meta foi cruel com a PEN. Mudou tudo. Assim, o Jinker e o Kaká foram dois dos grandes nomes da PEN no CBLOL.
O Dinqueiro terminou como MVP da final. E aí chegou e mudou todo o meta. Os AD Mid foram pra casa do caralho. Os A PEN jungles... sofreu nisso aí, tá? Os jungles mudaram todos. E aí o Kaká e o Dinqueiro saíram de heróis pra vilões. Sabe? Porque eles realmente... E eles admitiram. Falei com eles agora. Eles falaram, jogamos mal. E o meta foi uma coisa que mexeu muito com a gente. A gente teve pouco tempo pra se readaptar. A gente saiu de um meta. Tinha 6 dias, ou era 5 dias, pra eles mudarem o estilo de jogo. E cobrou. Eles não jogaram o que eles Eu jogaram. concordo com o que você falou, chefe. Eu acho que assim... E o que vocês acham disso? O quê? Dessa mudança de meta tão brusca? Tem que rolar. Você acha que tem que? Tem que rolar. Porque isso é uma coisa que a Riot deixa clara, é o modelo de jogo. Você quer ser um profissional de League of Legends? Tá aqui, ó. Cada 2 semanas você vai ter uma mudança de patch. Você joga isso no CBLOL, 2 semanas tem a mudança. E se acostuma a isso. Tipo, isso é meio que um pré-requisito de você ser jogador de LoL. Mas, por exemplo, aqui esse ano a gente teve praticamente o segundo split inteiro, mais ou menos com os mesmos picks ali. Teve mudança, teve power picks que mudaram, né? Algumas prioridades que foram deixando de existir, mas pelo menos as comps eram meio que parecidas, mudava muito pouco. Pro Mundial a mudança foi bem brusca esse ano. Nem tanto, acho que é mais mid. Mais mid... Mid e jungle. É que jungle alguns mantiveram, né? Por exemplo... Sejuani manteve. O Maokai teve 9 jogos na fase de... Mas perdeu pra caralho. Perdeu força, mas teve 9 jogos do Mundial. Se eu não me engano, ficou 5-4 ou 4-5. Mas realmente... Lilia, dá pra jogar ainda. Os AP, Brand dá pra jogar ainda. Os APs caíram muito. Sim, mas eu tô querendo dizer pra ele é que dá pra jogar. Tá. Dá pra você jogar com esses picks. Dá pra você jogar de vai ainda. Tem gente que ainda... Pô, vai tá multi-pick. Então, tipo, Vai tá multi-pick. não mudou tanto. A jungle que mudou foi que apareceu um pick que cresceu muito. Mas é que tá, só que quando você some com os ADs do mid, os jungles... Sim, mas justamente. Mas aí que tá, calma. É por isso que eu tô falando que mudou, Tá. mas não mudou tanto. Mudou. Eu tô atestando isso. A maior mudança da jungle, na minha opinião... Mas aí que tá, a minha pergunta é mais uma questão pessoal. Vocês gostam de que isso aconteça pro Lógico. Mundial? Eu gosto por um motivo. É porque esse ano fudeu a gente. Mas eu gosto Então porque... é isso, eu tô magoado porque fudeu a gente, Porque justamente. eu gosto porque, entre aspas, balanceia. Porque Nerfa. imagine uma situação aonde a LCK e a LPL passaram o ano inteiro jogando com a parada. Eles estão É muito isso. especializados, chegam no Mundial com a mesma coisa. Justamente. Eles vão regaçar a gente com areia. A maioria das vezes Sabe? seria benéfico pra gente. Acho que dessa vez foi maléfico. É, mas a maioria das vezes é benéfico. Porque quando tem mudança, dá chance do novo atrapalhar quem é bom. Só que dessa vez a gente tomou no cu, porque Tanto tava que- muito bom pra gente e caiu. É que, pra mim, a dinâmica que mudou, a dinâmica tanto da jungle quanto do mid, elas mudaram as duas por causa de um pick por lane. E aí, tipo, teve mais dinâmicas, óbvio, de nerfs e tal, mas teve um pick por lane que mexeu com tudo. Que é o pick mais, entre aspas, mais forte da jungle, que é o Skarner, e o pick mais forte do mid, que é o Yone. Tipo, esses dois, o Skarner existia, tá? Tanto tava existindo, mas a galera não dava tanto valor pra Sim. ele. Mas a gente sempre soube, tiveram algumas partidas do CBLOL, sabia que ele funcionava Américas. Teve Skarner. Suspeito você elogiando o Skarner, hein? Cara, o pick tava forte. Tá grotesco. O cara tava forte, já tá nerfado um tanto de vezes. Ele tava forte, só que o pessoal desenvolveu agora. E, obviamente, o Yone, que é absurdo. O Yone é tipo o bicho papão do Mundial. Pica o banco. Porque é o pique flexível, com difícil... Eu sei, você vai chegar nisso. Não, eu vou chegar em outro boneco. O outro boneco que tá um mush pick, que eu não entendo porque pra mim, ele até agora, ele não fez nada demais. Quem? Aurora. Aurora, eu sabia que você ia falar dele. Porra, não faz, assim, tá ganhando muito jogo. Mas assim, algum jogo você falou, caralho, Teve um. teve um hoje. Teve um hoje pra mim, só. Não, teve um da melhor de um ali. Eu não vou lembrar qual time que Pra foi. mim teve um jogo Foi um hoje, Aurora Nokiari. que foi uma Aurora que O pessoal do chat vai lembrar. a Weibo pegou hoje no jogo 1. Foi um Aurora Nokiari. Esse jogo, eu só lembro dos piques. O pessoal do chat vai falar qual jogo que foi. Memória não pegou qual jogo. Foi algum time coreano. Principalmente se eu a não me engano. Aurora Top eu acho bem torto. Cara, Tô vendo é que torto, né? É que a Aurora, talvez essa expressão esteja acontecendo, ô chefe. Porque a Aurora ela tem um filtro muito grande do jogador. Tipo, ela é um tipo que é muito baseado em skill porque ela é um playmaker. E a Aurora é win lane. A galera pega a Aurora porque ela é win lane. E além disso, ela tem uma lane phase absurda, principalmente nesse mundial que é o Grasp não nerfado. Então ela vai ganhar a sua lane, principalmente... Por que no top funciona? Porque ela é muito opressora. Ela é um tipo muito opressor. sim. E... Então, existem os... Mas o que eu queria voltar pra te responder é que existem os ADs mids. Por exemplo, continuamos jogando de Yone. Alguns times continuam jogando de Tristana. Cork, esse sumiu. Esse aí você pode dizer... Qual foi embora? Esse contra eles deu tchau.
A Tristana ainda é jogar em algumas situações, o Yone é absoluto, né? Se tiver open a galera vai pecar. Os outros ADs realmente sumiram, porque tava tendo Draven, Jhin, umas coisas meio escalafobéticas, isso aí sumiu. Mas ele existe em alguns ADs e existem alguns APs da jungle. Então não é como se tivesse sumido como um todo. Por isso que eu acho que não mudou também, tipo assim, não foi 100% dos picks mudaram. Mudou uma grande parte. Só que aí que tá. Pra PEN, infelizmente, esses 3 picks que você falou, chefe, não encaixaram. Exato. Então, tipo, a gente tem o Yone, que a gente jogou, se não me engano, uma vez, né? A gente jogou uma vez de Yone, não foi? Não, Ou jogou 2 vezes. Jogou 2? É, o Dinqueiro perdeu o Johnny pra Kali. Ah, foi no primeiro, na fase de play-in. Verdade. O Yone não deu certo pra gente. O Yone deu super certo contra a gente. A gente ganhou uma de Yone, o Dinquedo ganhou uma de Yone em cima do Maple, aí depois o Maple pegou a Kali e amassou a Yone do Dinquedo. Então a gente abandonou o Yone muito cedo no campeonato. Foi só nesse primeiro jogo do PSG, né? Depois a gente teve dificuldade de jogar contra. O Skarner claramente não era uma facilidade pro Kaká. O jogo que ele jogou, sinceramente, foi o pior jogo dele, provavelmente, no Worlds. Ele claramente faltava, tipo, tempo de jogo. Não é nem porque o Kaká é bom ou ruim. Não é isso. Aqui é um pique que eles não precisaram de jogar aqui no CBLOL. Então ele teve os 5 dias que o chefe falou pra aprender um champion que não é tão fácil quanto parece. Eu acho que é importante também frisar. Eu acho que a gente também tem que botar isso pra não botar no cu dos jogadores de maneira desproporcional. Porque assim, não é aprender a jogar. Não é que eles não saibam jogar com o boneco. É porque existe uma diferença. É porque a galera fala, porra, como é que esse cara é profissional e não sabe jogar de Akali? É diferente você saber jogar com o boneco e você estar praticado pra time, pro jogo em você time. colocar no pro meta, stage. porque dependendo de como tá sendo jogado o jogo, o Champion funciona diferente. Tem que estar na prática. Não é a questão tipo, na lane em phase não vai ser solado, não é isso. Não é isso que a gente tá falando. Tanto que... É a mesma coisa de você, sei lá, você fica um tempão sem fazer alguma coisa na sua vida. Aí você vai lá e volta a fazer aquilo, você não vai fazer a mesma coisa. Sabe? Você precisa pegar prática, ritmo. Você precisa de ter a parte da mecânica imprinted em você. Tipo, se o Kaká tem que parar pra pensar pra jogar, já tá ruim, porque ele tem que pensar em muitas outras coisas de time. Então tem que ser, o time tem que sair de forma automática. E isso, gente, os jogadores profissionais já deram entrevistas. Isso não é fácil, isso demora um tempo de jogo. Porque você já tem, querendo ou não, ter super masterizado. Mas enfim, independente disso, esses Champions não deram certo, a Aurora também não deu certo pro Brasil, a vez que a gente jogou... Brasil não, A gente jogou top e não deu, então acho que realmente o encaixe de meta da PEN não foi tão legal. Eu acho que o único encaixe de meta da PEN que foi super legal foi do bot. Que se tem uma lane que a gente conseguiu seguir, né? Eu acho que, sendo bastante sincero, eu falei com eles isso lá. Todo mundo deu underperform. Todo mundo. Todo mundo aqui, sim, mas... Não, mas assim, eu acho que bot a gente... Tô falando em questão de encaixe de meta. Meta sim, ok. Eu acho que pro meta, o meta do bot foi muito favorável pra gente. Porque a gente sabe que o Titã, ele citou... Pô, é o meta dos sonhos pro Titã. Ele tem que jogar de... EZ, que é um pique super conforto. O Lucian dele foi banido em todos os jogos. Ashe é um pique que ele jogou muito bem no CBLOL. Então, assim, tá em casa. Sim, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo de um meta que não seria tão em casa. Um meta que ele tivesse jogado de CV. Nossa senhora, não. O Varus não é uma das melhores escolhas de Titã, embora ele jogue bem. Tipo, competitivamente, ele é muito melhor com os outros. Então, eu acho que aí a gente teve um bom encaixe pro meta do bot. E o meta do top foi elas por elas. Teve bons encaixes e encaixes ruins, né?